Irmãos, a paz do Senhor, que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Aqui quem vos fala é o irmão Henrique Reis, da congregação de Parque João Ramalho. E nós estamos em continuidade com os nossos estudos de escola dominical, os nossos estudos de lições bíblicas. Nesse primeiro trimestre do ano de 2023, estudando Cristologia, a pessoa e obra de Cristo. Sendo assim, já evoluímos bastante no estudo dessa maravilhosa doutrina bíblica que constitui a teologia sistemática. Evoluímos bastante estudando acerca dos nomes de Jesus, quem ele era, foram feitas introduções acerca da pessoa de Cristo, vimos a morte de Jesus, seu sacrifício, parte do seu ministério, parte do seu processo de encarnação. E agora, nesta lição, a lição de número 11, nós estudaremos os 3 ofícios de Cristo. Os 3 ofícios de Cristo. O Senhor Jesus, ele tem 3 ofícios que o identificam: o ofício de profeta, o ofício de sacerdote e o ofício de rei. E nessa lição de número 11, nós aqui acompanhados do irmão Jonas, nós faremos essa reflexão, nós faremos esse estudo, de modo que tudo isso possa complementar os estudos, possa complementar a exposição dos irmãos na lição de domingo. Que o Senhor os guie, que o Senhor os direcione e que o Senhor visite cada um de vocês e a sala de cada um. Bom, Jonas? De início, é importante a gente falar para os alunos, mencionar com os alunos a respeito dessa lição, que um grande ponto importante de toda essa questão dos ofícios, dos trabalhos que Jesus executou como homem na terra, é que tudo isso ele tem um propósito maior, né? Ele tem um propósito grandioso, que é exclusivamente redimir, trazer redenção para nossas vidas. Então, restaurar aquela comunhão que foi perdida lá no início, né? No começo, que a gente tinha todo aquele relacionamento com Deus, todo aquele contato, e agora, através do pecado, que esse relacionamento, esse vínculo nós tínhamos no dia a dia com Deus foi rompido. Então, através de Jesus, ele veio justamente para nos trazer essa redenção. Veio nos trazer uma restauração de ligamento que nós tínhamos com ele. Então, nós vemos que no Antigo Testamento Deus usava o povo dele através de seus profetas para proferir a sua palavra, para direcionar os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele almejava para o seu povo. Ele usava homens específicos para direcionar o seu povo para o caminho. E em toda a Bíblia nós vamos enxergar que Deus, na sua essência, ele sempre direcionou a sua palavra, o caminho que o povo tinha direcionado era especificamente para uma pessoa, que era o seu filho, né? Então, tudo aquilo que foi trabalhado no Antigo Testamento, tudo aquilo que foi feito através dos profetas, foi para mencionar alguém que viria após, para trazer toda essa restauração, toda essa redenção. Inclusive, o próprio Moisés, ele falou que viria um que seria maior do que ele. Então, Jesus já estava sendo predito que ele seria o grande profeta, né? Seria o profeta, o grande homem, né? Diante de todos aqueles homens que foram usados por Deus, ele veio para ser o grande homem, para trazer uma representação de Deus para com os homens. Uma coisa importante quando a gente fala que Jesus ele se identifica com esse ofício de profeta, é que, tal como o irmão colocou de uma forma muito, muito interessante, o pecado ele traz quebra de aliança, né? Ele traz separação. E o Senhor ele colocou vários, eu vou colocar a palavra com uma certa reserva, vários mediadores, vários mediadores durante esse processo, durante a evolução do plano de salvação. E eram pessoas que
ora traziam, no caso do profeta, ele era o porta-voz de Deus. Então, ele trazia mensagens de redenção, mensagens de alerta, mensagens de advertência, mensagens de consolo vindas da parte de Deus. Uma coisa que eu acho muito interessante, olhando para a figura do profeta, é que, no primeiro momento, a gente pode adotar a ideia do profeta como sendo apenas aquele que tem a capacidade de ver o futuro. Sim. Mas se a gente olha o texto e olha o desenrolar dos profetas dentro do texto bíblico, a gente percebe que entre as figuras de juízes, reis, sacerdotes, profetas, os profetas eles lograram uma posição de destaque. Se percebe que pelo menos 2/3 do nosso texto do Antigo Testamento é de autoria de profetas. Os profetas, eles são eles também adquiriram uma posição extrema de destaque, não somente na questão literária, mas se você perceber as marcas profundas que foram deixadas no povo de advertências de palavra de Deus, vieram dos porta-vozes, que são os profetas. Então, mais do que observar o futuro, eles tinham capacidade de interagir com o sobrenatural. Sim. E o espiritual. Eles tinham uma condição específica que eu acho muito interessante, que eles conseguiam olhar as situações dentro da perspectiva de Deus. E isso é uma coisa extremamente poderosa. É por isso que eles são chamados de videntes, homens de Deus, servos de Deus, homens que têm o Espírito de Deus sobre eles, atalaias, mensageiros do Senhor. Por quê? Porque justamente eles conseguem se mover pelo menos dentro dessas 3 condições. Viam o futuro, tinham capacidade de se mover no sobrenatural, tinham capacidade de se mover no sobrenatural, mas acima de tudo, conseguiam ver todas as coisas sob a perspectiva do próprio Deus. Isso que é glorioso. E a gente enxerga que, até mesmo nesse ofício do profeta, existia um grande vínculo com o próprio Deus. E até interessante fazer até um parênteses aqui. Às vezes hoje a gente olha a nossa geração de hoje, pessoas que se intitulam por profetas, por homens de Deus, mas não entendem o peso e a responsabilidade que é carregar esse título, né? Carregar esse título de profeta. Tanto é que, se a gente olhar para a própria vida do Cristo, ser o porta-voz da palavra de Deus tinha um significado muito profundo, que era a entrega da própria vida. Era um propósito maior. Então, às vezes, a gente olha hoje, a gente gosta dos títulos, mas tudo aquilo que a gente carrega que provém de Deus, existe uma responsabilidade que nós precisamos ter. E isso, somente ter o título, sem ter a carga do título, não adianta de nada. Uma coisa importante que o irmão falou sobre carga do título, se a gente for observar o texto de Êxodo no capítulo número 3, Êxodo no capítulo número 4, quando Deus ele está vocacionando Moisés para o processo de libertação, nós percebemos que Moisés ele sente o peso de fazer isso, a ponto dele começar a achar uma série de problemas e Deus ter que ir lá em Êxodo 4 colocar, não, fique em paz, você será como Deus, estou colocando teu irmão Arão, ele será como tua boca, isso na versão Almeida corrigida, a 95, né? Se você for para uma outra, diz assim, ó, você vai ser como Deus e teu irmão será como profeta. Se a gente for olhar também o caso de Jeremias ele chega nessa situação, ele fala, pô, senhor, mas eu sou apenas uma criança, e Jeremias é comissionado muito cedo para o trabalho que ele vai executar. A gente vê o caso do profeta Isaías, em Isaías no capítulo número 6, também ele sente gravemente, quando ele começa a se deparar com a sua chamada dramática, quando o rei Uzias ele morre, quando ele se depara com o peso daquilo que ele tinha que fazer, ele começa a observar a sua limitação. E é interessante que, de fato, o irmão colocou com muita precisão. Hoje, atualmente, as pessoas gostam muito do título, mas a carga do título é muito difícil. As pessoas gostam de ser chamado de profeta, mas carregar a capa do profeta é um pouquinho mais difícil. O peso é diferente. E, de fato, quando a gente olha para a questão de Jesus ele tinha consciência de que realmente ele era um profeta. A gente percebe isso naquele evento quando ele chega diante da sua cidade natal, lá em Nazaré, ele abre no texto do livro de Isaías, lá em Isaías 61, versículo de número 1 a 3. Quando ele abre aquilo ali, pelo menos aqui na Isaías 61, de 1 a 3, o Espírito do Senhor me ungiu a evangelizar e por aí vai. Quando ele coloca isso, ele se assenta para expor esse texto, falando que aquele texto tinha se cumprido, de fato ele começa a demonstrar, olha,
eu sou aquele profeta que o Moisés falou. Eu sou aquele que Moisés falou lá em Deuteronômio 18:15, Deuteronômio 34:10 e por aí vai. Eu sou este profeta. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aí você vai mais a fundo. Quando ele fala, eu sou aquele que vos fala, esta palavra, né? Então, o profeta é aquele que profere a palavra de Deus. Então, ele está ali dizendo, eu sou o próprio verbo, eu sou a palavra. Aí é o que João diz, né? Ele é o verbo encarnado, ele é a própria palavra de Deus. Então, ele veio justamente para dizer e proferir o caminho que nós iríamos trilhar lá à frente. Então, nós vamos ver que em todas as palavras, assim como os profetas diziam em nome do Senhor, ele, em muitos dos textos que a gente você enxerga, os irmãos que forem avaliar e estudar a lição, vão ver que em muitos textos ele vai usar assim diz eu, a minha palavra, né? Assim como digo, assim como eu estou dizendo, assim quem vos fala. Então ele se realmente joga para si a responsabilidade de ser a própria palavra, o próprio Deus, aquele que estava com o Pai. Perfeito. E está agora anunciando a própria palavra dita. E para os irmãos que forem complementar os seus estudos, né? Como a gente falou, Jesus ele admite ser profeta, né? Então no texto que nós comentamos foi Marcos 6:4, depois você pode conferir em Lucas 4:24, Mateus 13:57, Jesus admite ser profeta. Não somente isso, mas o povo também reconhece Jesus como profeta em Lucas 7:16, daquele evento do menino da viúva de Naim. Sim. O pessoal, poxa vida, levantou-se um profeta poderoso entre nós. Então o povo reconhece que ele é profeta. Os seus discípulos, nas diversas confissões de fé que eles fizeram, quando Jesus faz aquela pesquisa, quem dizem os homens que eu sou? Pode perceber que na coleta de dados que os discípulos apresentam, todas as opiniões identificam Jesus como um dos profetas. João Batista, Elias, alguns dos antigos profetas. E não somente isso, se a gente for olhar, os próprios discípulos enxergavam Jesus como profeta. Se a gente for lá para os discípulos que estão fugindo, voltando para a sua vida lá no caminho de Emaús, eles alegam, será que somente você, estrangeiro aqui, você não sabe o que aconteceu com Jesus, varão poderoso, profeta em obras e palavras? Então, de fato, Jesus ele é identificado como profeta, mas como o irmão Jonas colocou, não qualquer profeta, o profeta. Tanto é que se a gente for olhar lá em Hebreus 1:1-3, diz assim, e havendo Deus outrora falado muitas das vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ainda coloca ele acima dos profetas, então já tem o destaque, não é simplesmente um profeta, é meu próprio Filho. E ainda nesse texto de Hebreus é legal que o livro de Hebreus ele apresenta Jesus como sendo superior a praticamente tudo aquele sistema da antiga aliança, né? O escritor aos Hebreus ele escreve um texto no qual ele visa relembrar aqueles judeus que estão fracassando na fé a superioridade de Cristo, a superioridade dele sobre anjos, a superioridade dele sobre profetas, a superioridade dele sobre Josué, Arão, Moisés. E quando a gente olha a superioridade dele sobre Moisés, a gente percebe, Moisés foi um profeta maravilhoso, foi um líder grandioso, mas Jesus é maior que esse Moisés, que foi um grande exemplo para vocês de profeta. Uma coisa que é legal também, gostaria até de complementar nesse aspecto de Jesus como sendo o profeta, é que é o seguinte, o irmão colocou uma coisa fantástica e trazendo aqui novamente, Jesus não falava de qualquer... Enquanto o profeta ele era um porta-voz de Deus, Jesus ele falava com autoridade que vinha de Deus, mas provinha dele. Então, ou seja, ele era a própria palavra encarnada sendo administrada. Ele era a própria boca de Deus. Enquanto o profeta ele era um porta-voz, Jesus era o próprio Deus falando. Verdade. Então isso é profundo. E eu gosto muito de um artigo da Bíblia de Estudo Pentecostal que ele apresenta 8 características dos profetas. E você percebe que isso está muito ligado a Jesus. Por exemplo, uma delas, o profeta era confidente de Deus. Ele era o amigo de Deus. Eu gosto de uma frase que fala que o profeta é amigo de Deus. E Jesus, você percebe que ele tinha uma estreita relação com o Pai. Eu e o Pai somos um. João 14, né? A gente acaba utilizando muito esse texto para trabalhar muito a questão da Trindade. Mas quando a gente observa,
há um desdobramento quando a gente percebe essa união, né? Eu e o Pai somos um. O próprio texto de João 3,16, ele apresenta Jesus como sendo o unigênito do Pai, aquele que está em igualdade, tem a mesma natureza. Então, ele era mais do que um confidente, mais do que um amigo, ele era um em unidade com o Pai. Ele, além de ser confidente do Pai, o que a gente já colocou, ele amava profundamente o povo. Isso é uma característica legal dos profetas, esse amor profundo que eles tinham pelo povo. Você vê o livro de Lamentações de Jeremias. Jeremias, ele se derrete de amores por um povo que mesmo idólatra, mesmo com o coração distante de Deus, ele ainda deseja que esse povo receba a graça de Deus. Jesus tinha isso. Lembra quando Jesus ele chega e fala, há de ti coração, Betsaida, a Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha ajunta os seus pintinhos. Então, esse amor que o profeta tinha pelo povo, ele tinha. Essa total confiança e lealdade a Deus, a profunda sensibilidade ao pecado e ao mal. Quantas vezes Jesus, pelo menos... o relato bíblico, pelo menos umas 2 vezes, ele derruba as mesas dos cambistas. Eu também me recordo dos ais de Jesus em Mateus 23, e não somente isso, né, totalmente dedicado, abnegado. E uma das características que eu acho a mais triste, o profeta muitas das vezes ele era solitário e triste. Sim. E a gente vê Jesus solitário num dado momento, lá no Getsemane. Ou seja, todas aquelas características inerentes a um profeta, ele se vestiu dessa roupagem. Então você vê, né, pra gente concluir essa parte do profeta, você vê a carga que existe sobre o ministério. Embora hoje a gente não acredite que não existe a função profeta específica, ofício, nos dias de hoje, mas você vê que o peso de quem é um porta-voz da palavra de Deus exige um preço, né? Exige uma carga, uma renúncia, uma entrega. E Jesus ele foi justamente esse vínculo para nos direcionar, para nos mostrar que toda a carga que está direcionada ao serviço de Deus exige de mim uma renúncia. Isso é verdade. Né? Como muitos quiseram vir até Jesus, né, para estar com Ele, andar com Ele, caminhar com Ele, até mesmo o jovem rico quiser dar a vida eterna, mas Jesus mostrou para ele que existiam algumas coisas que precisam ser deixadas de lado, abrir mão, né? Alguns quiseram vir até Ele e falou, as aves do céu têm seus ninhos, a raposa seus covis, mas o filho do homem não tem. Então a carga do serviço a Deus é pesada. E a gente tem que ter e sentir essa responsabilidade que é ser um anunciador dessa palavra que nos traz vida eterna. Perfeito. Bom, Jonas, partindo pro próximo ponto aqui, Jesus Cristo, nosso eterno sumo sacerdote. Um ponto importante que a gente pode relembrar é que o seguinte, Deus havia separado uma tribo para si, certo? Dentre as 12 tribos de Israel, ele separou uma que ele considerou sua para administrar os seus ritos, as suas cerimônias, cuidar daquela parte que era uma parte mais voltada para a intercessão, o ministério de intercessão entre o povo e ele. E a gente percebe que Deus, dentre aquela família, dentre as 12 famílias, ele separa a família de Levi. Isso. E dentro dessa família de Levi, ele separa uma outra família, que é a família de Arão. E nessa família de Arão, ele constitui dentro da família de Arão o sumo sacerdócio e o sacerdócio. A gente percebe que a função desse sacerdote era claramente, enquanto o profeta ele era a boca de Deus, ele era o mediador de Deus para os homens, o sacerdote ele já vem na linha de ser o intercessor do homem para Deus, ele se apresenta do homem para Deus. Aquele que, complementando o que o irmão falou, é aquele que leva, entrega, transmite a presença de Deus até o homem, né? Então, como a gente entrou na lição falando, através de uma quebra de aliança, e agora através desses caminhos, que é tudo um direcionamento para aquilo que viria, né? Para uma restauração completa que virá, existe agora o sacerdote, que é aquele intercessor, é aquele que vai entregar diante de Deus as petições do povo, né? Então agora vem Jesus para nos trazer o ideal, que agora, através dele,
Você não precisa mais de alguém que vai te intermediar. Você não precisa de alguém mais que vai trazer os seus pecados, oferecer sacrifícios diante de você, os seus pecados a Deus. Que agora, através dele, como sacerdote real, eu e você podemos ter um acesso livre diante dele para poder conseguir ter esse relacionamento mais próximo, mais ligado. Porque no Antigo Testamento as coisas eram muito distantes, né? Alguém que tinha muito mais proximidade estava na presença de Deus, né? Porque como sacerdote é aquele que estava mais ligado, próximo de Deus, né? Que ele intercedia pelo povo. Então ele estava lá sendo a comunicação direta. Então Jesus, como sendo o próprio Filho, ele é aquele que intercede por nós diretamente. Uma coisa que é legal dentro desse processo inteiro é o seguinte: a gente percebe que no modelo da antiga aliança, no modelo no modelo levítico, no modelo arônico, a gente percebe que há várias limitações. Sim. O sumo sacerdócio ele era vitalício. Entretanto, o indivíduo ele não permanecia para sempre. Ele continuamente tinha que ser substituído. Esse indivíduo não podia estar sempre diante de Deus. Ele tinha um dia específico, que era o dia da expiação, na qual uma vez por ano ele oferecia sacrifícios por si mesmo e por todo o povo, e aí sim ele se achegava diante do Santo dos Santos para ministrar, interceder pelo povo em direção, em relação a Deus. A gente percebe também que havia uma grande limitação, porque como o indivíduo ele não permanecia para sempre, continuamente tinha que se haver uma reposição, ou de sacerdotes ou de sumos sacerdotes. Então, ou seja, havia a limitação, a falibilidade do indivíduo que conduzia o processo. E uma coisa que eu acho fantástico é como Deus resolve o problema. É impressionante, irmão Jonas, como Deus ele tem umas saídas que são somente dele. A gente percebe que ele separou uma tribo, mas Jesus veio da linhagem de Judá. Como é que pode, então, Deus ele estabelece uma lei na qual somente os levitas e a família de Arão tocam o sacerdócio, e aí ele estabelece um outro momento no qual ele chama uma outra tribo e estabelece outro sacerdote. É impressionante como Deus ele faz isso. E a solução que Deus faz isso é falando a seguinte coisa: você é de uma ordem especial, a ordem de Melquisedeque. E é tudo já... Deus ele traça as coisas de maneira perfeita, né? Então tudo aquilo que ele faz já é direcionado para um ponto específico. Então ele sabia que aquilo ali iria futuramente direcionar para ele. Então você vê que Jesus, ele, quando o profeta, quando o sacerdote, ele vem para nos dar poder para vencer o pecado e restaurar o nosso relacionamento. Como eu falou agora há pouco, através de um sacerdócio, através de uma linhagem humana, a gente vê e entende como o homem é falho. E sabendo que o homem é falho, ele precisa sempre de uma reposição. Precisa sempre de um novo ajuste. Porque se a gente olhar na história do povo de Israel, quantas vezes e quantas histórias nós sabemos de levantes e quedas. Aí Jesus vem para nos dar um direcionamento e um alinhamento que será eterno, né? Que não falha, que não erra, que não peca. É interessante, né? Quando a gente estava falando do livro de Hebreus, né? Até agora há pouco, né? E é interessante que o delineamento com relação à superioridade de Jesus em relação ao modelo arônico, levítico, de sacrificial, ele está destilado no livro de Hebreus, começando do capítulo número 4 e indo até o capítulo número 10. Então a gente percebe que durante esse um pouco mais de 6 capítulos aproximadamente, o escritor dos Hebreus ele vai em cada um desses capítulos fazer o desenrolar de como Jesus ele acaba sendo superior, ele acaba sendo perfeito. Uma coisa interessante, no capítulo número 4, quando é feita a abertura
dessa sessão para mostrar a superioridade de Jesus em relação ao sistema sacerdotal da antiga aliança, ele coloca no versículo 14 do capítulo 4 a seguinte coisa: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E aí, colocando o versículo de número 1 do capítulo número 5, porque todo sumo sacerdote tomado entre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes, errados, pois também ele está rodeado de fraqueza. Mas olha que legal aqui no versículo de número 5. No 4 diz que essa honra é somente da família de Arão, mas no 5 ele coloca assim, também Cristo não se glorificou, ou seja, aí vem a voz de Deus: tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. O legal de tudo isso é o seguinte, é que Deus, quando ele faz essa separação, ele já coloca um sacerdote perfeito e um sacerdote que, diferente do outro, que era transitório e finito, coloca um sacerdócio agora completamente diferente, um sacerdócio eterno. Justamente. Um que não ia necessitar mais de uma transferência constante uma de reposição posição. constante. Justamente. Então agora ele se torna o nosso próprio, como diz o próprio escritor diz, ele é o nosso fiador e que vai viver eternamente intercedendo por nós. Então o grande plano de Cristo desde o princípio de tudo foi justamente isso: trazer uma redenção para um povo que, embora fracassado, no pecado, ele veio para nos mostrar. E é interessante que justamente essa ideia de que Jesus ele veio como homem foi justamente para comprovar a certeza que nós também temos de conseguir conquistar, porque a única maneira de ele cumprir esses ofícios era vindo como homem. Não haveria outra forma. Não tinha como ele vir como meio Deus, meio homem, meio espiritual. Ele tinha que vir encarnado como homem. Então tudo tinha um propósito, justamente para nos orientar e nos mostrar o caminho que nós devíamos trilhar para realmente enxergar em Cristo uma força que nós iríamos conseguir conquistar, mesmo com a nossa fraqueza, a nossa limitação e a nossa pecaminosidade. Nós vamos ver em Cristo que nós podemos todas essas coisas. E o legal é se a gente começar a fazer uma comparação entre os dois modelos, a gente acaba verificando um modelo, que era o modelo da Antiga Aliança. Então a gente tem Antiga Aliança e Nova Aliança. O modelo da Antiga Aliança ele era imperfeito, o modelo da Nova Aliança ele é perfeito. O modelo da o modelo da Antiga Aliança era um modelo que ele era continuamente de reposição, de transferência. Esse modelo agora da Nova Aliança já não tem mais transferência nenhuma. Sim. Porque o sacerdote, o sacrifício é o próprio Cristo. Então, ou seja, ele se ofereceu como sendo o sacrifício único e perfeito. O escritor dos Hebreus, inclusive o autor, ele coloca isso em Hebreus 9, 24 a 26. Se a gente continuar desenrolando, então, um é imperfeito, outro é perfeito, um tem transferência e reposição, o outro é intransferível. Um é transitório, o outro é permanente. Um é finito, o outro é eterno. Então a gente percebe que quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que essa é uma ordem especial. E, inclusive, eu acho interessante a argumentação que o escritor dos Hebreus ele faz para mostrar a superioridade. Ele diz o seguinte, vejam como, quando ele vai desenrolar esse texto em Hebreus 7, ele fala assim, veja como esse Melquisedeque era importante, porque até o pai Abraão, ele deu dízimos, e por meio dele o próprio Levi, que daria origem aos descendentes que constituiriam as famílias araônica e levítica, deu dízimos por meio dele. Então isso mostra que Deus ele havia separado uma ordem especial, com uma característica especial. E detalhe, aqui fica um ponto importante, que Deus ele faz do jeito que ele quer, da maneira que ele quer e no tempo que ele quer, né?
a gente percebe que Deus ele constituiu um modelo, mas Deus ele não tem nenhum problema de criar um novo modelo. E ele adequa o seu filho nesse novo modelo. E a gente, como homem, a gente precisa entender esse trabalhar de Deus no meio da história. Porque a gente vê um Deus que em tudo que ele fez, sempre foi direcionado para o Cristo. Tanto é que tem até um autor escritor que ele diz uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz assim: se você pegar a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, e fizer um talhado com a faca, ela vai sangrar. Porque ela inteira, ela é direcionada para um propósito maior. Aleluia. Porque a Bíblia diz que o Cordeiro ele estava morto desde a fundação do mundo. Então o projeto, o plano A, que não é o plano B, já estava sendo traçado. Então Jesus é aquele que conduz o caminho desde o princípio de todas as coisas. Então você vê um Deus juntamente com o Pai, com seu Filho lá, e um Deus aparentemente irado por conta de um povo pecador, mas tem um filho que tem um amor no coração e conversa com o pai: pai, não, fica tranquilo, eu vou lá, eu faço o papel, eu cumpro o propósito, né? Ainda que eles sejam falhos, mas eu vou ser o Cordeiro perfeito. Então a gente vê um Deus que nos traz justificação, né? Mesmo quando nós somos pecadores. Então, através desse trabalho de Cristo, desse sacerdócio dele, ele nos dá o direito de ser justificado, né? Se a gente olhar a leitura de 1 João, capítulo 1, versículo 9, você vai ver lá: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos purificar e nos perdoar de toda a nossa injustiça. Então você vê, é um Deus que justifica e nos traz uma mudança moral, é um Deus que perdoa e purifica. Então, ele é o nosso sacerdote. E é legal que quando você vai para o versículo de número... em 1 João 2:1, você ainda tem esse complemento bem nessa linha, né? Meus filhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aí ele complementa no versículo 2. Ele é apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Né? Não que todo o mundo será alcançado por ele, né? Mas o sacrifício é disponível a todos, sem exceção. E é fantástico essa ideia do mediador perfeito, né? Retornando um pouco naquele raciocínio de Hebreus 4, a gente percebe que o sacerdote ele tinha uma certa limitação de entendimento das falhas do povo. Tal como o profeta, ele tinha que sentir também a necessidade do povo. Mas se a gente for observar na história do texto bíblico, a gente percebe mais os sacerdotes entrando em processo de corrupção do que os próprios profetas. Tanto que a gente tem vários conflitos entre profetas e sacerdotes. Né? A gente percebe que dentro dessa ordem, dentro dessa classe de pessoas, reis, sacerdotes, juízes, profetas, anciãos, a gente percebe uma degradação muito grande, principalmente dos sacerdotes. A gente percebe quando Jesus ele está fazendo as suas declarações diais em Mateus no capítulo 23, a gente percebe que ele está se dirigindo a essa classe religiosa, composta por mestres de lei, escribas e sacerdotes, nas suas mais diversas correntes e dissidências, né? Seja fariseu, seja saduceu, seja o que fosse. E esses indivíduos, eles tinham uma dificuldade muito grande. A gente percebe no desenrolar dos profetas vários embates. A gente vê Ezequiel confrontando esse pessoal, vê Jeremias confrontando esse pessoal. E essa classe, os sacerdotes, eles tinham uma dificuldade de sentir a necessidade do povo. Chega um dado momento que o sentimento deles, a empatia deles já estava negociada, já estava tolhida, já estava corrompida. No Hebreus 4 já mostra diferente. Fala assim, não. Ele não só sente quem você é. Ele não só sente compaixão, ele sabe exatamente o que você sente, exatamente o que você passa, exatamente o que você passou, passa e passará. Ele se identificou com você desde o início, desde o processo de encarnação, ele se identificou. Ele é o justo, ele é o sacrifício perfeito. Isso é fantástico. Essa identificação que vai muito além vai muito além de uma dó, né? De olhar e falar, putz, caramba, que dó dessa... Não. Ele sente a dor da pessoa. É fantástico isso. É por isso que
houve essa necessidade de ele ser o Verbo encarnado. Porque imagina para nós, que se a gente olhar hoje ainda tem algumas linhas de pensamento que exima Cristo dessa perfeição, né? Mas imagina hoje, se a gente não tivesse esse Cristo encarnado, que realmente andou, caminhou, viveu e sentiu e presenciou tudo aquilo que nós presenciamos. A gente ia encontrar dificuldade em falar, não, eu não consigo, eu não posso, não dá. Se hoje nós já encontramos essas falhas, agora Jesus ele veio justamente para provar que em tudo foi tentado, mas não pecou. Então ele embora alguns sacerdotes se corromperam, como até mesmo os filhos de Eli lá, vendendo, se prostituindo, mas ele vai dizer, eu sou imutável, né? A sua natureza é imutável, então isso que é perfeito. E uma coisa que é legal, para complementar exatamente isso que você acabou de falar, irmão Jonas, o texto que o irmão Monroy coloca aqui no finalzinho no finalzinho do ponto 2, já para entrar no ponto 3, ele coloca aqui Hebreus 7, do versículo de número 22. Ele diz assim, de tanto melhor conserto Jesus foi feito fiador, que você já tinha citado antes. Uhum. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, porque pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. 1 João, do texto que você leu até o versículo de número 2, capítulo 2, 1 e 2. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso ele fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Amém. Maravilha. Aí no terceiro ponto da lição a gente vai falar sobre Cristo, Rei dos Reis. A gente vai ver aqui que num bom período da história do Antigo Testamento, o povo ele viveu de forma a governar, onde alguns homens diretamente ligados eram direcionados por Deus para conduzir o povo, as suas tribos, ao caminhar de Deus, né? Então Deus usava para o grande período os juízes que exerciam grande influência, decisões sobre o povo através da palavra de Deus, né? Então, esse modelo começou a ser mudado, começou a ser transitório, porque o povo, né, com aquela velha mania de olhar para a nação alheia, olhar para quem estava na sua vizinhança, né, ansiou por um rei, né? Aí a gente vê aqui no decorrer da história, Samuel, ele elege Saul como rei, de maneira aparente, né? Isso eu acho que é uma coisa que a gente até é bom ressaltar, porque Samuel, né, como todos naquela época, uma pessoa que era bem vista, um homem forte, né, bonito, como era Saul. Então, aparentemente, falou, isso aqui será um rei muito bom, perfeito, né? Então, diante de tudo isso, a gente vê a caminhada dele, que infelizmente não foi um dos melhores, né? Ele começou bem, mas infelizmente se distanciou. Então, a caminhada do povo de Israel foi nessa onda. Aí depois se levantou outros monarcas, como Davi, Salomão, outros reis sendo usados por Deus. Então, de tudo isso nós vamos ver que Deus estava direcionando o povo para um caminho de um reinado que ele até mencionou, na sua palavra ele menciona, né? Que ele seria fruto, né, descendência de Davi, né, o grande Messias, ele viria dessa linhagem. Então, Jesus, ele em toda a história, no enredo da história da encarnação e da vida de Cristo, ele vem direcionando para algo que seria perfeito. A gente vê Deus levantando reis que outrora fizeram coisas boas, só que infelizmente em parte do caminho se corromperam, ou outros homens que foram usados por Deus, como Davi, teve grande excelência no seu trabalho, mas infelizmente como homem limitado que também falhou, também pecou, né? Também teve seus deslizes, mas agora a gente vai ver e vai enxergar um Cristo que veio para reinar. E esse reinado será um reinado de paz, de harmonia e sem pecado.
Então nós vamos ver no decorrer da vida do Cristo, apontando para alguém que será o grande remidor da nossa vida. Aquele que vai realmente nos trazer o poder de poder vencer com Ele e não mais sofrer. Porque embora Deus levantava períodos de reis bons, a gente vai ver que o povo muitas das vezes era oprimido, era sofrido, né? Sofria alguma opressão. Mas Jesus ele veio para mostrar que eu serei aquele que serei o julgador da sua vida, né? Será aquele que vai trazer realmente uma verdadeira paz eterna. Uma coisa que é interessante, né? Dentro desse... como eu falei, né, anteriormente, né? Deus ele nos surpreende de uma forma fantástica, né? Sim. Uma coisa que eu acabei não comentando, mas é importante, né? Que cada um desses ofícios que a gente está estudando, e nós estamos aqui no último ofício, que é o ofício de rei, eles têm uma identificação que os legitima, que é o processo da unção, né? O profeta era ungido, o sacerdote era ungido, bem lembrado. E o rei ele também era ungido, né? Enquanto o profeta ele falava e sentia e olhava as coisas da perspectiva de Deus, o sacerdote falava e sentia as coisas da perspectiva da falibilidade do povo. Uhum. E o rei ele trazia o modelo do governo de Deus. Lembrando que o rei ele não era... E isso é importante mencionar, né? Que a característica de diferença e que infelizmente o povo de Israel não conseguiu compreender isso, né? Os reis que assumiram, né? Tanto no reino unido, né? Com exceção de Davi e de Salomão no seu período Sim. áureo, né? Que tem todo o reino unificado, mas quando acontece a divisão, por causa de Roboão, constituindo o Reino do Norte, o Reino do Sul, a gente percebe claramente que eles não entenderam o modelo de diferença que havia entre a forma de monarquia estabelecida por Deus e aquela que era das outras nações. As outras nações tinham um soberano que era totalmente... ele era o soberano com S maiúsculo, vamos colocar assim. Já nesse modelo é diferente, nesse modelo de reis, né? A gente percebe que o soberano é Deus. E o rei ele é apenas um vice-regente. Quem realmente reina sobre o povo é Deus. E quem espelha o modelo quem deveria espelhar o modelo de melhor governo é o rei. Então o rei ele não é o soberano é Deus. Ele é apenas o representante de Deus na administração desse governo e no cuidado com o povo. E uma coisa que é impressionante é que esses reis, eles falíveis também, eles não entenderam isso. Eles não compreendem isso. E Deus, ele nos surpreende. Por que ele nos surpreende? Ele permite com que da descendência de Davi, de Judá, saia um que vai reinar, que vai estabelecer o seu governo. E detalhe, e esse que estabelecerá o seu governo, ele vai estabelecer o seu governo de uma forma poderosa, como o irmão mesmo citou, irmão Jonas, de uma forma maravilhosa, perfeita, porque é o próprio Deus governando. E lembrando, né, que acho que cabe aqui fazer um complemento, né, que a nossa visão na Assembleia de Deus é uma visão milenista, né? Então a gente acredita que, de fato, o Senhor Jesus, ele reinará, né? Ele reinará. Há umas linhas ainda que colocam que ele reinará e terá como seu vice-regente o próprio Davi. Mas o fato ele reinará. E na nossa percepção, após os 7 anos de tribulação, quando Jesus ele instaurar o julgamento das nações, nós entramos então no período de reino milenial. E ali nesse período de reino milenial, o Senhor ele vai ter a oportunidade de ministrar o governo do jeito que Deus sempre quis. Justo. Isso é fantástico, isso é fantástico. E o governo que, na verdade, a gente, eu acho que desde o princípio lá, vamos lá, desde o início de quando Deus ele apenas administrava o seu povo através de pessoas específicas, de juízes, né? Tanto é que quando Deus fala para Samuel, por que tu está preocupado? Eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim. Então Deus já estava falando, eu sou o modelo perfeito, né? Mas infelizmente o povo não se atentou para isso. Boa, bem lembrado. Bem lembrado essa.
Então, Deus já mostrava para o povo que o caminho da perfeição estava em obedecer a sua palavra, em ouvir a sua voz. Só que, infelizmente, a gente, como ser humano, a gente sempre quer espelhar aquilo que é mais bonito aos olhos, né? Os olhos sempre chamam atenção para aquilo que é visível, não para aquilo que é invisível. Então, o reino de Deus, como ele fala assim, ele não é desta terra, ele é espiritual. Então, a gente fica esperando, como o povo judeu esperou, um rei que viesse montado num cavalo, né? Mas ele não veio dessa forma, porque ele veio para mostrar que o reino dele não é sobre ter coisas, é sobre ter uma vida eterna, né? Que vai para além dessas coisas transitórias deste mundo. Então o povo de Israel, infelizmente, por conta dessa falta de visão, e nós, hoje, trazendo para hoje, por causa dessa falta de visão, nós não enxergamos que a nossa vida, ela não está sobre ser rei aqui, né? Porque nós somos filhos de reis, mas nosso reino não é aqui. Nosso reino, ele é de outro lugar, né? Como nós somos extraterrestres, né? Nosso reino é espiritual. Então por isso que nós temos que estar sempre, como aplicação pessoal para a vida, que uma lição como essa, a gente vai dizer, o que nós podemos aplicar para a nossa vida? A aplicação é que o Senhor nos chamou, porque nós somos proclamadores de um reino que não é deste lugar. Então, tudo que nós passamos nesta vida, ela vai ser transitória, porque o que o Senhor tem preparado para nós é muito superior àquilo que nós estamos esperando apenas nesta vida, né? Uma coisa que é interessante, né? Que eu acho muito legal, né? Deus ele faz uma promessa e um concerto, faz uma aliança davídica, né? Você vai lá em 2 Samuel 7,16, diz: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Isso vai voltar como cumprimento em Lucas, no capítulo de número 1, 32 a 33, no diálogo que Gabriel tem com Maria. Colocando o seguinte, ó: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E uma coisa que é poderosa, olhando agora Paulo para Filipenses, no capítulo 2, diz assim, pelo que também Deus o exaltou, e soberanamente, ele soberanamente exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, ou seja, independente da visão ou cosmovisão que a pessoa tenha, ela vai ter que reconhecer que Jesus é o soberano, é o Senhor, é verdadeiramente o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então isso é poderoso, que aquela placa que o Pilatos coloca lá, que este é o Rei dos Judeus. Agora sim, no milênio, a gente vai ver essa placa sendo personificada nele, ele vestindo a roupa de rei. Eu me lembro de um texto dos profetas que ainda coloca da seguinte forma: naqueles dias, alguém vai pegar no braço do judeu e falar: você está indo para Jerusalém? Eu quero ir junto com você. Cara, você pode me ensinar melhor como é viver com este Deus, com este Senhor? Então, de fato, ele vai reinar. Ele já reina. E o reino dele, esse reino é agora invisível, eterno, e esse reino, ele verdadeiramente se consolidará de uma forma física, pelo menos na nossa visão escatológica, irreal. Irreal. Até porque, para o judeu, que infelizmente, o judeu vendo uma passagem dessa, de um rei que virá para reinar, na cabeça dele humana ele pensa em alguém realmente poderoso, porque o judeu ele não pensa que alguém como o rei que vai vir para libertar o seu povo vai vir de maneira humilde, né? Porque ele tem uma mentalidade de que quanto mais poder e reconhecimento, quanto mais ouro, mais presença de Deus. Então Jesus vem para mostrar totalmente o inverso. Imagina Jesus voltando agora na sua segunda vinda aqui para buscar o seu povo, e o seu povo vendo que ele realmente era o grande. Então é essa que tem que ser a nossa expectativa, de que como ministradores do Evangelho que somos hoje, o Senhor nos chamou para ser também os oficiais dele. Aleluia. Né? E que assim, trazendo como um paralelo para nossas vidas, nós somos os oficiais do Senhor aqui nessa terra.
Nós somos os profetas de Deus, os proclamadores da palavra. O Senhor nos chamou para ser agentes, sacerdotes, agentes de milagre. Nós também somos intermediadores, que nós fazemos o caminho que as pessoas precisam para alcançar a Deus. Então, o Senhor nos chamou para esse propósito. E agora mais direcionado para a conclusão, o irmão Jonas já colocou de uma forma muito prática os conceitos, né? Que a gente vem destilando aqui nessa lição, né? dos 3 ofícios de Cristo. Coisas importantes que eu acho que é interessante colocar para os alunos no domingo, né? Primeiro, né? Jesus como profeta, ele é a boca de Deus. Ele é o próprio Deus falando, ele é a própria palavra encarnada e ele traz remissão, ele traz uma palavra de salvação. Então, a você que está escutando essa lição, e você precisa de fato de um encontro com esse Deus, saiba que Jesus, ele traz essa palavra de que, de fato, Deus ele está anunciando, arrependa-se. Através de Jesus nós temos essa mensagem que traz, há um reino que será instaurado, arrependa-se, você pode, Deus está pregoando um momento de paz. Ele é essa boca profética que fala, ele é essa palavra profética, é o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, é as boas novas de salvação. Ele é essa mensagem profética. Do ponto de vista sacerdotal, ele é aquele que, como nós lemos no texto de Hebreus 7, ele é aquele que intercede por você, ele é o seu advogado. Não existe abismo, não me critique, não me censure, mas eu gosto do hino da Voz da Verdade que diz, não existe abismo raso ou profundo, Deus tira você de lá. E ele faz isso mediante a obra salvadora de Jesus. É a graça, né? A graça, ele faz isso mediante a graça destilada na obra de expiação de Jesus. Ele é o seu sacerdote, ele é o seu sumo sacerdote, ele sabe exatamente o que você está sentindo agora enquanto assiste essa lição. Deixe Deus te visitar, deixe o Senhor Jesus mudar a sua história. E como rei, como o irmão Jonas colocou, chegará o dia em que todos nós nos dobraremos diante dele e reconheceremos que ele é verdadeiramente o Senhor. Faça isso hoje, faça isso agora, reconheça o senhorio dele antes que você seja compelido diante da sua majestade e glória. Bom, Jonas? E, para finalizar, nós precisamos entender uma coisa. Eu ouvia muito isso quando eu era pequeno, sempre na casa do Senhor, e eu ouvia muito a questão que o homem, ele é o sacerdote da casa. Eu ouvi um pastor falando sobre isso, eu achei muito interessante. Nós não somos somente um sacerdote, nós também somos o profeta, nós somos o rei e sacerdote, porque nós ensinamos, nós anunciamos a boa palavra para a nossa família. Nós somos aqueles que nós intermediamos também a nossa família até a presença de Deus. E nós também protegemos a nossa família, nós trazemos proteção através de alguém que é, sobretudo, aquele que nos rege. Então, isso nos traz um grande ensinamento para a vida, de que não existe outro caminho, não existe outro meio, se não for através do nosso Jesus Cristo, né? Diante de tudo que nós vemos aqui, esses 3 pontos, os ofícios do nosso Cristo, nós só podemos ter uma lição, não podemos nos calar. Porque assim como ele veio e não abriu mão do seu processo, ele também nos dá um modelo de que nós precisamos seguir firme até o fim. A palavra de Deus diz em Apocalipse 16, fiel até o fim, dar-te a coroa da vida. Amém. Então, o processo cristão é justamente esse. É entender que assim como o nosso Jesus padeceu, sofreu, vivenciou, sentiu na nossa carne tudo aquilo que nós sofremos, podemos ter certeza de uma coisa, que por tudo aquilo que nós vamos passar na vida, o Senhor também vai nos dar fortaleza para suportar todas as coisas. Filipenses diz, né, assim, posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Então a força não está em nós, mas está naquele que nos dá suporte, que é Cristo. Amém. Então que Deus possa abençoar cada um de nós e que seja uma boa aula. Né? Amém. Irmãos, que Deus continue abençoando vocês poderosamente, continue interagindo com os alunos de vocês, aprofundem nos textos, deixem que o Espírito de Deus que estava sobre Jesus esteja sobre vocês nessa aula. Em nome de Jesus, Deus continue abençoando vocês poderosamente. Amém.